Tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui na Faculdade de Direito, nesse evento organizado pela rede. Gostaria de cumprimentar, inicialmente, alguém da casa, o professor Marco, né, que dá casa da Faculdade de Direito. Gostaria também de cumprimentar o pessoal da filosofia, no nome da Ana, né, que está aqui acompanhando a mesa comigo. Gostaria também de cumprimentar a Dani, que está presente aqui. Eu vou falar despacio, em português, está vendo? Vale. Essa apresentação, pessoal, é uma apresentação, ela é fruto de uma pesquisa que o CEP, que é o centro que eu coordeno, né? Centro de Pesquisa em Política e Internet, é uma pesquisa que eu tenho desenvolvido desde o meu pós-doutorado, que eu fui fazer no Media Lab, lá na Sciences Po, em Paris, que foi de 2021 para 2022. Então, é uma parceria do CEP com o Media Lab. Inicialmente, essa pesquisa tinha um foco específico. Esse foco inicial, ele resultou em um texto que está submetido há aproximadamente 2 anos, né? Que é uma coisa que tem acontecido atualmente. Se submete um texto, ele fica 2 anos, a gente fica esperando. Tem um primeiro resultado, que faz parte dessa apresentação, mas eu vou para além dessa apresentação. E essa apresentação aqui, ela é fruto de algumas questões que eu me coloquei sobre a desinformação e como eu poderia pensar a desinformação dentro do espaço público digital brasileiro. Então, eu parto do pressuposto que nós temos um processo de reconfiguração do espaço público digital. Se nós antes tínhamos um conjunto de meios de comunicação de massa que estavam no centro desse espaço público, hoje, com o advento das tecnologias digitais e das plataformas sociodigitais, nós passamos a ter uma reconfiguração desse espaço. Vou demonstrar um pouco essa reconfiguração. No primeiro momento que eu tive com vocês, essa apresentação tem parte desse primeiro momento, né? Vocês vão ver que a pesquisa avançou e exatamente o que traz de diferente aqui é o que a pesquisa, que nós avançamos com a pesquisa. Então, a apresentação se chama Sites de Notícias e Perfis de Parlamentares, o ecossistema de desinformação no Twitter. Pode passar, por favor? Marco, já agradeço desde já por você. Vamos lá. Eu sou um pouco didático, né? Os objetivos da apresentação: primeiro, analisar o processo de reconfiguração do espaço público brasileiro em função das tecnologias digitais. Depois, analisar a existência de um ecossistema de desinformação através de conexões entre sites de notícias reconhecidamente produtores de desinformação e parlamentares da 56ª legislatura. Tá certo, né? 56ª. Só para saber se eu não... Né? Daquele momento que você... E terceiro, análise das notícias veiculadas. O que traz de novo em relação à última apresentação é isso. Análise de notícias veiculadas por canais que compõem essa rede de desinformação e que são partilhadas pelos parlamentares dessa legislatura. Por favor. Vamos lá. O espaço público digital, eu já falei um pouco sobre essa questão da reconfiguração do espaço público digital. Nós temos, juntamente com o desenvolvimento, a plataformização da política, né? Eu acho que tem uma ideia boa de colonização da política pelas plataformas, né? Ao mesmo tempo que nós temos o desenvolvimento dessas plataformas sociodigitais e a possibilidade de novos atores e atrizes se fazerem ouvir, se fazerem visíveis, nós temos também um conjunto de outros elementos que vão complexificar o processo dos fluxos informacionais, né? Os fluxos comunicativos. Então, nós temos aqui teorias da conspiração, discursos de ódio, desinformação, entre outros. Então, isso complexifica as expectativas que nós tínhamos lá nos anos 90, né, o final dos anos 90 até a virada empírica dos anos 2000, onde a gente tinha uma visão muito otimista, digamos assim, né, os famosos cyber-otimistas e cyber-pessimistas, no qual nós tínhamos a expectativa de que a internet pudesse criar espaços de uma pluralidade maior de fluxos comunicacionais, de sites de informação, no qual nós pudéssemos ter versões distintas sobre o mesmo evento, né? Nós tivemos também, infelizmente, um conjunto de elementos que dificultam a própria construção discursiva, né? O espaço de construção de percepções partilhadas. Pode passar, por favor. Eu vou definir a desinformação via Bennett Livingstone, que é um livro relevante sobre desinformação. Um livro que tem vários capítulos de autores distintos, eu acho que é uma referência boa, e eu gosto da definição de desinformação deles. Produção de falsidades ou distorções intencionais, muitas vezes espelhadas como notícias,
aí seria fake news especificamente, né? Para promover objetivos políticos, como desacreditar oponentes, perturbar debates políticos, influenciar eleitores, inflamar conflitos sociais existentes ou criar um cenário geral de confusão. E eu peço para vocês prestarem atenção nessa definição, porque quando eu for apresentar os resultados dos tweets que eu vou falar sobre eles, eu vou conectá-los a essa definição. Eu vou fazer esse esforço aqui, tá? Nos exemplos brasileiros, assim que a literatura tem trabalhado, você tem a Covid-19, primeiro. Você tem o questionamento da integridade das urnas eletrônicas, que isso acontece já há um tempo, e nós temos também a questão da desinformação, uma suposta fraude eleitoral no pleito de 22. Eu trouxe 3 exemplos sobre casos de desinformação que ocorreram no caso brasileiro especificamente. Pode passar. Quando a gente pensa na produção do ecossistema de desinformação em plataformas sociodigitais, eu acho que a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, os veículos de imprensa hiperpartidários, né? Nós temos os veículos de imprensa tradicionais, os meios massivos tradicionais, que têm alguma autoridade, eu vou mostrar a autoridade que eles possuem, mas nós também temos os veículos de imprensa hiperpartidários, sejam de direita, sejam de esquerda, né? E também os perfis com autoridade, que eu estou chamando aqui, que seriam os que fazem a mediação entre esses sites hiperpartidários e o grande universo de usuários e usuárias. Então, você tem a conexão entre quem produz e quando chega a grande parcela dos usuários e usuárias, nós temos uma conexão aí que são perfis que possuem uma certa autoridade. E quem são esses perfis que têm autoridade? Celebridades, políticos, entre outros. Né? Os políticos eles têm uma função importante, né? Eles têm um reconhecimento por parte do seu eleitorado, da sua constituinte, muitas vezes, que acabam legitimando a desinformação produzida pelos sites hiperpartidários. Pode passar, por favor. São 4 estratégias, tá? As 3 primeiras eu apresentei na última vez que eu tive com vocês. Agora eu vou avançar para a quarta. Primeiro, mapear o espaço digital brasileiro por meio de hiperlinks de matérias produzidas e partilhadas por jornalistas. Então, nós fizemos um banco de dados com 560 sites de informação brasileiros. E fizemos uma rede no qual a gente tentou ver quem cita quem. Qual site de notícia que vai ser citado por outro site de notícia. Pode passar, por favor? Nós estamos aqui trabalhando com a medida de autoridade, né? Quem é mais reconhecido do que o outro site. Aqui, nessa primeira estratégia, a gente vai trabalhar com algumas métricas. Primeiro, a métrica de modularidade. Primeiro, a métrica de in degree. Então, quanto mais citado for um site, que é um nó, maior vai ser esse nó. E o de modularidade, que é baseado no algoritmo de Louvain, que é basicamente a possibilidade de você construir clusters. Quem está mais próximo, né? Passa, por favor. São 560 nós e 5.517 arestas. Pode passar, eu usei o Force Atlas 2. Essa é a primeira rede. Essa é a rede dos 560 canais de informação que nós trabalhamos. E aqui tem uma tentativa de medir a autoridade desses canais, né? Então, a gente pode perceber que tem um cluster amarelo, principal, com Globo, Folha. A EBC, que é um canal, é a Empresa Brasileira de Comunicação, que foi uma surpresa, né? A gente fica assim, por que a EBC está ali, né? Porque, a princípio, a EBC, ninguém assiste o canal Brasil, a TV Brasil, né? Não o Canal Brasil, que é outra coisa. Isso é porque eles têm uma agência de notícias. E como são 560 canais, você tem vários sites de informação que estão na periferia aqui, que são sites de informação das cidades pequenas, das pequenas cidades, das localidades, que não têm capacidade de produzir informação, mas eles buscam informação na agência de notícias da EBC. Por isso que a EBC é um nó grande, né? Tem ali Senado e Câmara também, por quê? Porque os outros sites de notícias também podem buscar informação no site, no portal da Câmara, no portal do Senado e tudo mais. Então, esse primeiro passo que a gente deu foi construir esse grafo com as diferentes canais de informação que a gente foi selecionando e teve aquela lógica de buscar, né, um site onde que está conectado, e você vai fazendo isso, a gente chegou a 560. Pode passar, por favor. A estratégia 2. Depois de nós vermos podemos perceber quem cita quem, apenas entre sites de notícias, nós vamos tentar medir, através dos parlamentares da 56ª legislatura, no Twitter, nós buscamos 3.200 tweets por parlamentar, voltando não sei quantos anos,
para ver, desses 560 sites de notícia, se eles citam esses sites de notícia. Se os parlamentares citam esses sites de notícia. Pode passar, por favor? A relação foi mais de 1 milhão de tweets que a gente coletou, e desse 1 milhão, nós temos 63.974 tweets que tem um link para aqueles sites do grafo anterior. Entenderam a lógica? Então, nós temos o grafo anterior, que são sites de notícias, sejam hiperpartidários ou não. O que nós fizemos no passo seguinte foi pegar os parlamentares da Câmara e do Senado, pegar um conjunto de tweets deles, olha lá, 3.200 tweets postados por deputados federais e senadores, cada um deles, né? E, no total, tem mais de 1 milhão de tweets. Desse 1 milhão, 63 mil deles fazem referência, linkam com aqueles sites de notícias, tá bom? Pode passar, por favor. E aqui começa a ficar mais interessante o negócio. Aqui que nós temos aqui. Os pontos pequenininhos, os menores pontos, são os parlamentares e as parlamentares. Ok? Então, são deputados e senadores, os menores pontos aqui. Os pontos maiores são os 560 sites de notícias que a gente tinha no outro gráfico. Estão acompanhando? Agora, o que tem aqui de interessante? Nós pegamos no espectro ideológico, dos parlamentares, nós pegamos do mais à esquerda ao mais à direita e fomos colocando cores para os parlamentares. Então, mais à esquerda, vermelho, mais à direita, azul. Ok? Então, extrema direita, vermelho, azul, diferentemente dos Estados Unidos, né? Tudo bem, não tem esquerda, mas é outra história. Você pega o espectro ideológico, né? Então, você tem mais azul são os deputados mais à direita, mais vermelho os deputados mais à esquerda. E os sites de notícias nós definimos como hipercentro, que são os laranjas, porque a gente trabalhou com uma roda que chama SBM, que eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muito longo, mas eles conseguem, a partir do SBM, você consegue perceber alguns fluxos que conectam os sites de informação. Isso é o meu celular, desculpe. Vai fazer. Então, os em laranja são o hipercentro, são aqueles que são mais citados. Depois você tem, não, desculpa, o centro é o amarelo, o hipercentro é o amarelo, o centro é o laranja, né? Os que são mais citados, que estão mais próximos. E aí você tem cores tipo sites hiperpartidários de esquerda estão em vermelho, junto com os parlamentares de vermelho. Sites hiperpartidários de direita estão em azul. E nós temos os sites que são regionais e locais que estão no entorno aqui. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui? Deixa eu só tirar o som daqui, senão fica difícil. Desculpa, gente. Desculpa. O que a gente está vendo aqui são as citações dos parlamentares, os tweets dos parlamentares que linkam esses canais de informação. Ok? A pesquisa que eu tinha lá com o pessoal do Media Lab era até aqui. Tudo que eu comecei a fazer depois foi em função das conversas nossas dessa rede da desinformação que eu fui buscando trabalhar essa questão. Na literatura brasileira, e nós vamos, pode passar, por favor? Na literatura brasileira, existem alguns trabalhos que mostram claramente que os sites de desinformação estão majoritariamente, são sites majoritariamente da extrema-direita. Os sites de desinformação são majoritariamente da extrema-direita. Tem literatura que mostra. Extrema-direita aqui, eu estou pensando também os sites religiosos, tá? Tem Gospel Mais, Gospel não sei o quê, tem os sites religiosos também que fazem parte daquele cluster azul lá, tá? Então, é importante colocar isso também. Então, olha só, o que é a estratégia 3? Analisar a rede criada entre os tweets de deputados e senadores das URLs, que são os sites, buscando as URLs reconhecidamente por desinformação. E quem são os parlamentares que vão citar esses sites, né? Os sites, tem essa literatura que eu busquei, esses sites, e também peguei, por exemplo, no TSE, tem a lista de sites que foram desmonetizados no YouTube, por exemplo, né? Então, eu também peguei essa lista lá para poder ajudar com essa lista.
Com essa análise, a gente busca compreender como a desinformação produzida por determinados sites chega até aos usuários comuns através da mediação promovida pelos parlamentares. Lembrando que, para você ter uma rede de desinformação, é necessário você ter esses nós de autoridade que vão fazer com que os usuários comuns se apropriem deles. Celebridades, parlamentares, entre outros. Pode passar, por favor. Vamos lá. Aqui, eu já falei, né, buscamos na literatura algumas listas, né, de desinformação. Então, você tem a agência ao fato, você tem a pública também que promove essas listas. E o que eu fiz, pode passar, por favor. O que eu fiz foi pegar aquela rede última dos tweets, né, com os sites, e separá-la. Só ela que está aqui, só o cluster azul que está aqui. Tá bom? Não dá para ver muito bem, mas é interessante pensar que, além dos canais de desinformação que eu vou trabalhar com eles, que estão aqui, assumidamente, não assumidamente de informação, mas que aparecem nas listas feitas, nós temos um conjunto de outros sites que estão no mesmo cluster, tipo Correio Brasiliense, CNN, Metrópolis e R7, que é da Record, né? Que é do Partido Republicano, né? E que tem uma pegada mais também à direita, digamos assim. Então, uma questão que se coloca é como está a conexão desses sites de desinformação com esse mainstream aqui, que isso aqui são os meios de comunicação tradicionais, massivos, canais de televisão, né, portais de notícias, o Metrópolis, o Correio Brasiliense, o jornal tradicional de Brasília e tudo mais. Pode passar, por favor. Aí o que eu fiz? Só um minutinho para voltar. Ó, obrigado. O que eu fiz aqui, depois de ter essa visão geral do cluster azul, foi pegar alguns nós específicos que são nós de desinformação. Assumidamente desinformação, que a literatura comprova que é desinformação. Não sou eu que estou falando. Né? Pode ter alguém que fala pessoa, quem disse isso aí é desinformação? Fala literatura. Né? Eu não estou achando nada. Pode passar, por favor. Porque agora tem que ser assim, cara. Né? Revista Oeste. Todo mundo conhece a Revista Oeste, não conhece? Né? É uma fonte de desinformação reconhecida no Brasil. Né? A literatura comprova isso. O que é importante a gente ver aqui? Olha quem cita a Revista Oeste. Quem são os parlamentares que citam a Revista Oeste? Nós temos alguns nomes conhecidos aqui, ó. Bia Kicis, Pastor Marco Feliciano, quem mais? Flávio Bolsonaro, a jogadora de vôlei, como é que ela chama? Esqueci o nome dela. Senadora pelo Distrito Federal. Ela aqui, o Eduardo Bolsonaro, o general Girão, né? Daniel Freitas, o que está preso. Né? Nós temos essa galera que visita a Revista Oeste. Tá bom? Pode passar, por favor. Um outro exemplo é o Jornal da Cidade Online também, conhecido por todas e todos. Né? Também fonte de desinformação. Quem que cita? O mesmo conjunto de perfis aqui. Ó. Ale Silva, Bolsonaro 1, 2, 3, eu não sei qual deles que é. Bolsonaro também, delegado, pastor. Nosso querido Osmar Terra, negacionista, vocês lembram dele, lá do Rio Grande do Sul. Entre outros. Né? Pode passar, por favor. Os 44 parlamentares que estão nessa rede. Tá? Então, aquela rede ali, aquele cluster, quem são os parlamentares? Tudo que eu mostrei para vocês outra vez, né, gente? Eu avancei, tá? Não pode ser, pô, o cara está de novo apresentando a mesma. Avançamos. Majoritariamente do PSL, que virou PL, o PSL desapareceu. Né? Desapareceu o PSL? Não é isso? Praticamente. Grande parte do pessoal do PSL migrou para o PL. Né? Você tem aqui Podemos, Republicanos, Solidariedade, PROS, né? Patriotas. Tem um do PT aqui, o Zé Ricardo, do Amazonas. Eu dei uma verificada nas informações dele, nos tweets que ele colocava, não tinha nada de desinformação, mas estava nesse cluster aqui, tem que entender tudo. Nós temos aqui MDB, PSC, né, entre outros. PSDB tem um outro também, entre outros. Pode passar. Então, são 44 parlamentares nessa rede. E quais são os 43 sites? Porque tem os sites que são os nós daquela rede. Nós estamos falando de nós o tempo todo. Nós, os parlamentares, e nós, os sites. Vocês podem dar uma olhada aqui, que são majoritariamente sites de, é, como é que fala? Eu estava falando o tempo todo aqui de sites de informação, de posição de
Hiperpartidários, obrigado. Diga. Quais sites são partidários de qual espectro? Tem que metodologia? Sim, sim. Isso, a gente passou em um por um, lia os perfis deles, o que eles chamavam, a gente analisou as pesquisas. Tem uma ferramenta, uma das ferramentas do pessoal lá do Media Lab da Ciência é exatamente que eles permitem. A gente tem uma lista dos sites, aí o site vai para o programa, para uma ferramenta que eles têm, e começa com a primeira página do site a partir disso. Tá? Então, grande parte deles aqui, ó, são sites hiperpartidários de direito, obrigado, que tinha faltado a palavra, né? Mas nós temos também aqui coisas como a CNN Brasil, né? Assim, alguns sites que são... Mas olha, Brasil Sem Medo, Pleno, Gazeta do Brasil, Conexão Política, Jornal Cidade Online, Revista Oeste, está tudo lá. Interessante ter a Fox News aqui, ó. Eu tenho uma rede maior, que eu não trabalhei com ela, mas eu tenho uma rede que a gente foi filtrando as redes, né? Até chegar onde a gente queria, os sites brasileiros, mas eu tenho conexões das redes, dos sites nacionais com sites internacionais. Tem um conjunto de sites internacionais que estão conectados também, tem uma rede grandona, um gráfico grandão deles. Pode passar, por favor? Chegamos na estratégia 4, que é a estratégia mais recente, né? Analisar os links de notícias disponibilizados no conteúdo dos tweets produzidos por parlamentares que compõem a rede de informação. Então, a gente pegou a rede geral no início, pegou essa rede dos sites, colocou para ver se os deputados citam ou não. Uma vez os deputados citando, construímos outro grafo, pegamos os sites de extrema-direita e direita, fechamos fechamos nesse cluster de extrema-direita e fomos trabalhando os parlamentares e os sites. Agora a gente vai analisar os tweets para saber se é realmente de desinformação ou não. Essa é a grande questão. Né? Lembrando, o que a gente fez? Porque, olha só, uma das questões que apareceram para a gente, na nossa pesquisa, era a seguinte: tudo bem, você tem um grande gráfico dos deputados com os parlamentares, com os sites de notícia. Mas quem garante que eles estão concordando com o site de notícia que está colocando? Eles podem discordar. Eles pode ser um deputado que está falando o seguinte, uma deputada que está falando o seguinte: o que o Jornal da Cidade Online está falando é mentira. Eu não posso falar necessariamente que eles estão corroborando as informações. E como era um universo gigantesco, era um N muito grande de tweets, aqui ó, 62 mil tweets, nós pegamos, a gente fez isso manualmente, nós pegamos 10%, então foram 6.247 tweets. A gente pegou outra ferramenta dos caras lá também e fizemos a análise dos 10% desses 6.262.475 tweets. Vamos lá, pode passar, por favor. Usamos a ferramenta aqui que chama Catwalk. Pode passar, por favor. Vamos lá. A gente analisou de toda a rede, dos 62 mil. Nós analisamos 10% dos 62 mil. 94% do 10% que nós analisamos corroboram as informações. Isso é importante, isso é um dado importante. Apenas 0,70% discordavam. Então, nós temos um número aqui, um dado importante aqui que nos permite fazer algumas afirmações. E undecided é que estava quebrado, ou não dava para saber alguma coisa, que é pouquinho também. Então, 94% deles corroboravam as notícias veiculadas. Pode passar, por favor? Aí eu vim com alguns exemplos agora. Desses 10%, nós separamos em 4 arquivos, 4 bancos de dados. Eu comecei a analisar os 2 primeiros. Tem outros 2 bancos de dados para analisar. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, o trabalho não finalizou ainda. Tá? É um trabalho manual que eu estou fazendo. Um exemplo aqui, que depois, voltando lá na definição atrás de desinformação, nós vamos trabalhar com ele. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro fez a seguinte postagem: a mais nova tentativa tirânica de matar a liberdade na internet, PR, é a PL da fake news, a famosa PL, né? Os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Não por acaso, vindo do Renova BR, do Jorge Paulo Lema. Aí você fala, poxa, está falando sobre acabar com a liberdade na internet? Eu posso considerar isso desinformação, necessariamente? Depende da noção de liberdade que você tem. Tem toda uma discussão sobre isso. Mas onde que está o negócio aqui? Não por acaso vindo do Renova, que é do Jorge Paulo Lema. Não é do Jorge Paulo Lema, Renova. Está nas entrelinhas, né?
a desinformação. A Tabata vai até responder aqui. Ó, o PL não interfere com a liberdade da internet e Lema nunca doou para o Renova PL. Não é. E depois eu pesquisei mesmo se por acaso o Lema financiou o PR e não tem nada sobre isso. Então a desinformação está nisso aqui, ó. Né? É nisso aqui que está a desinformação. Pode passar, por favor. Outro exemplo. Osmar Terra. O que é interessante aqui? Porque ele não busca informação, ele não busca um site de notícias que é um site de notícias reconhecidamente de desinformação. Ele vai buscar na Agência Brasil, né, que é confiável. E aqui está falando aqui, hospitais superlotados, Santa Catarina decreta situação de emergência. Então, ele busca uma fonte que não é reconhecida como desinformação para falar uma besteira. Não é culpa do Covid, e sim de vírus respiratórios que sempre reaparecem no inverno. Né? Então, olha só as estratégias envolvidas. Você pode buscar, você não precisa de buscar necessariamente no Jornal da Cidade Online. Você pode buscar na Agência Brasil, que é a agência de notícias da EBC, para poder construir, para poder sustentar uma desinformação. Ok? Por favor. Outro exemplo. Vamos lá. A famosa história da mãe que ficou falando que o filho morreu por conta da vacina, da AstraZeneca. Né? O que é a história aqui? Realmente, depois, foi feito um estudo que comprovou que o filho dela realmente morreu por causa da vacina. Só que a porcentagem de pessoas que são vacinadas e que morrem por conta da vacina, 1 a 2 casos, 100 mil doses. É ínfimo, é muito pouco. O que justifica as pessoas tomarem vacina, porque vai morrer muito menos gente tomando vacina por conta da Covid do que não. Mas aí vem a revista Oeste e coloca: AstraZeneca não deu apoio algum, diz mãe de Bruno Graff, é a mãe do rapaz que morreu. E o que é o ponto? Ela vai se tornar uma. Ela não só ela perdeu a mãe, perdeu o filho, obviamente, que é uma coisa terrível, mas ela virou uma ativista contra o lockdown e um conjunto de outros fatores que ela começa a defender no Twitter e ela acaba sendo bloqueada pelo Twitter. O Twitter bloqueia a conta dela. Okay? E aí o que acontece? Isso aqui não pode ser entendido só no caso específico de que morreu ou não morreu, se é desinformação ou não. Essa postagem tem que ser entendida dentro de um conjunto maior de informações que circulavam, que trabalhavam com a história de que as vacinas eram perigosas, né? E que eram contrárias ao lockdown, e que não devia vacinar, e que tinha que continuar tocando a vida da mesma forma. Tem que ser entendida nesse contexto. Ela não é necessariamente uma notícia falsa, mas só que dentro do contexto e o que vem junto, e as interpretações que são dadas, ajudam a criar essa confusão em relação à situação da Covid. Pode passar, por favor? Já estou caminhando. O que foi uma coisa que eu percebi ao pesquisar esses tweets? Alguns dos tweets que denotavam ser realmente de desinformação, quando eu clicava no link da notícia, não aparecia. Eles apagaram. Eles quebraram o link. Ok? Entendeu? Por exemplo, o Daniel da Silveira, o cara que está preso lá, vocês lembram do Daniel, né? Falou que bater, arrebentar, etc. Algumas das postagens dele no Twitter, esse Twitter agora X, primeiro, você não consegue ver a postagem no Twitter porque não tem mais conta lá, foi bloqueado. E segundo, os links para esses canais, tipo Revista Oeste, eles estão quebrados, porque realmente eram notícias falsas. Então, simplesmente, eles quebraram o link e você não consegue ver mais. Só que passa aí, por favor. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho todo o caminho para poder chegar neles. Percebe? Eu tenho um conjunto de dados que me permite ver o que ele falou e qual site de notícias que era. O que é aqui? Ó? Qual que era o texto da postagem? Aqui, ó. Revista Oeste. Relatório da CIA avisou que Hillary Clinton tentou ligar Trump à Rússia. Essa era a notícia. Ok? Teve essa notícia. E a Revista Oeste você não consegue mais ver essa notícia. Eles quebraram o link, você não tem mais. E o nosso amigo aqui, o Daniel, colocou. Só que essa notícia é falsa. Ela é realmente falsa. Pode passar? Eu fui lá atrás, tem um conjunto de sites de notícia que vão falar: olha, essa notícia não é verdadeira.
Então, algumas situações que eu estou vendo que realmente era fake news, aí eu posso falar fake news, né, porque era um canal de informação e tudo mais, que era falso, eles quebraram e você não consegue acessar mais. Só que a gente tem as informações que eles quebraram. Passa, por favor. Outro exemplo também é do Daniel, que é esse aqui, ó. Olha a sutileza. A notícia da revista Oeste é: Sleeping Giants ataca novamente. Né? Esse era a notícia da revista Oeste. Sleeping Giants ataca novamente. Você não consegue acessar essa notícia mais, mas olha como é que o Daniel colocou. Sleeping Giants ataca novamente com suas fake news. Então, né? Você vai modificando o texto para você ir construindo aquela narrativa que você quer. Pode passar, por favor? Já está no final, gente. Então, só para entender, eu estou ainda no processo de analisar esses dados. Claro? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Em relação à primeira rede, o que fica ali é que você continua tendo a mídia tradicional, os sites de comunicação tradicionais, de informação tradicionais, no centro da rede, eles continuam sendo centrais. Você tem clusters, né, de sites de informação hiperpartidários, né, continuam existindo, que é diferente das redes construídas pelo... Nossa, eu estou ruim demais, gente. O cara que fez as redes, fez um livro sobre os Estados Unidos, tá? O espaço midiático dos Estados Unidos, parece um livro, daqui a pouco é ruim demais, tá? Vamos lá, a memória não funciona mais. Yochai Benkler. Tem um livro do Yochai Benkler que ele faz a análise do espaço público digital dos Estados Unidos. E ele vai mostrar claramente como você tem um deslocamento no gráfico deles de sites hiperpartidários e, basicamente, os democratas que continuam acessando New York Times, etc., Washington, tudo mais, Washington Post, e você vai ter um cluster muito forte ali de sites sites hiperpartidários, tá bom? Seguindo. Então, isso é uma coisa, primeiro, aquele primeiro gráfico lá, pode passar. O da desinformação, né? Uma análise a partir do perfil ideológico dos parlamentares, considerando seus partidos políticos, permite perceber que do lado dos parlamentares de direita que fazem parte do cluster azul, temos esses sites aqui que nós já vimos que são sites explicitamente de desinformação. Pode passar? Também temos sites religiosos de base evangélica, o Gospel Prime e o Gospel Mais, que são sites também de desinformação, então no mesmo cluster. Assim, vou refazer. Eles estão no mesmo cluster e eu tenho que verificar, como eu verifiquei até então, se eles são de desinformação ou não. Tá? Vamos fazer isso, tem que tomar cuidado. Faz, por favor. E, olha lá, lembrando aquela definição nossa lá no início, podemos constatar que a desinformação é produzida através de estratégias de distorções intencionais, que é o caso do Sleeping Giants, né? Que era assim, Sleeping Giants ataca outra vez e virou Sleeping Giants ataca outra vez através de fake news. Então, uma distorção intencional. Produção de falsidades, no caso da matéria sobre o dossiê Ruth contra Trump, né? Hipoteticamente realizado pela Hillary Clinton, então é uma produção de falsidades, que era falso aquilo. Eles pegaram informação que não tinha como ser comprovada e fizeram a afirmação. Inflamar conflitos sociais existentes em relação à Covid ou às urnas eletrônicas. Você tinha uma divisão na sociedade sobre a questão da Covid, como agir, ou mesmo em relação à urna eletrônica, nós tivemos o quê? Inclusive, a Bia Kicis, né, tentou um projeto de lei para ter o voto impresso e auditável, que é uma falsidade, porque os votos são auditáveis, não era só questão de ser impresso. E desacreditar oponentes, que é o caso da PL das fake news, né, a 1429, quando ele busca difamar os opositores, falando que, no caso lá, a Tabata e o outro sujeito lá, que eram os propositores do projeto de lei, eles eram patrocinados pelo Lehman e que era falso. Né? Então, é uma difamação que nós temos aqui. Passou, por favor? O que falta fazer? Analisar, além de terminar de analisar todos os tweets desses 44 parlamentares, está dando um trabalho danado, mas a gente vai fazer, tentar perceber o engajamento que esses tweets, uma vez a gente reconhecendo exatamente o que era desinformação, naquele conceito mais amplo lá de trás, nós percebemos o engajamento que essas postagens geram. Né? Assim, número de retweets, número de reposts, número de curtidas, né? Para poder trabalhar com essa ideia de autoridade que facilita a propagação das notícias de informação. Pronto? Beleza?
Meu e-mail para quem tiver interesse, e site do CEP para quem quiser ter mais informação sobre as pesquisas que a gente desenvolve lá, cep.com.br. Obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigada, Marcos. Nossa, sensacional. A gente continua. Hã? Já. Tá bom, não sei. Conversa no final todo mundo, porque senão a gente não acaba. Não é razoável? É razoável? Razoável. Vamos lá. Segue com quem? Eu posso- Obrigada. Tá em pé. Tá bom, eu posso É uma ajudar. sombra só. É. Asmagórico. Parece que eu tô conhecendo. André, acho que Assim mesmo, né? sim. Tá gravando? Não. Tá. Acho que não interrompeu, não. Nada a ver. Postais. Não. Então, só boa tarde. Prazer estar aqui falando nesse evento, diante da vinda do Dani Aprimorares. Bom, a ideia foi um pouco mostrar para o Dani um pouco do que nós estamos produzindo aqui no Rede, também com um grupo alargado do IAT, do qual o Marcos Abílio faz parte. Também já apresentei esse trabalho em outra ocasião no Rede. Ao contrário, o Marcos Abílio que avançou bastante e esse não avançou nada ainda. Então, o trabalho está no estágio inicial, deve ser uma parceria minha com a Verônica Campos, que está aqui. Então, espero que futuramente, no ano que vem, tenhamos resultados novos. Então, o título é Imparcialidade, Negacionismo e Negociações Metalinguísticas. Esse é um trabalho numa área chamada Filosofia do Jornalismo. Essa é uma área nova, é uma área que praticamente não existe ainda no Brasil, mas trabalhos têm sido produzidos lá fora. A Susana Siegel, que é uma importante filósofa da percepção e da mente, recentemente deu um curso sobre filosofia do jornalismo em Harvard. Essa descriçãozinha aqui é tirada do curso dela. Ela pergunta o que é jornalismo, para que serve, que papéis desempenha a vida política, que papéis deveria jogar, desempenhar, quais desses papéis são específicos da democracia, o que deve contar com notícia. Não são questões que interessam a filosofia do jornalismo. No meu caso, como eu tenho um histórico trabalhando com questões relacionadas a conceitos, eu estou interessado em conceitos jornalísticos, estou interessado em tratar conceitos jornalísticos, e é um pouco que eu falo no segundo slide. Esse trabalho é um trabalho também de ética conceitual ou de engenharia conceitual, porque nós estamos nos debruçando sobre conceitos jornalísticos e pensando se esses conceitos devem ser eliminados, devem ser mantidos, devem ser modificados. Mais especificamente, a ideia da ética conceitual, que foi uma expressão criada pelo Alexis Burgess e David Plunkett, um artigo já importante de 2013, nós estamos preocupados aqui com que conceitos nós devemos utilizar, e aqui nesse caso específico, que conceitos nós devemos utilizar no jornalismo. E aqui eu vou então me debruçar sobre o conceito de imparcialidade. Então, o primeiro ponto que eu quero salientar aqui é que há vários conceitos de imparcialidade sendo utilizados, tanto por veículos de mídia, quanto sendo utilizados na literatura de estudos do jornalismo. Tá? E esses vários conceitos parecem estar em disputa. Então, vou aqui salientar alguns exemplos. Aqui um exemplo do que é um estudioso de jornalismo finlandês, não sei como pronuncia, ou já, não sei como pronuncia em finlandês. Embora a neutralidade e imparcialidade sejam valores jornalísticos amplamente partilhados em todo o mundo, não existem definições universalmente acordadas para esses termos. E aqui o Joseph Mason falando, mesmo entre os defensores da imparcialidade,
a um debate acirrado sobre o que significa a imparcialidade e como ela deve ser perseguida. Então, isso foi notado na literatura, de que, de fato, há vários conceitos de imparcialidade sendo utilizados tanto pelos veículos de mídia quanto pelos estudiosos do jornalismo. O público, claramente, tinha uma preferência pela imparcialidade. Aqui, isso é resultado de um artigo de uma brasileira chamada Camila Montalverne, mas que trabalha hoje na Universidade de Oxford. Ela fez uma pesquisa no Brasil, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. Ela identificou que a maioria das pessoas expressa uma preferência por notícias imparciais. 74% no Brasil, 61% na Índia, 77% no Reino Unido e 69% nos Estados Unidos. Mas a Camila Montalverne já identificou nesse artigo que as pessoas não têm uma ideia muito clara do que é imparcialidade. Elas dizem preferir imparcialidade, mas elas não têm uma ideia muito clara do que vem a ser isso. Então, agora eu quero salientar diversos conceitos de imparcialidade que surgem tanto na literatura quanto por jornalistas. Aqui uma citação, Cox: imparcialidade deve ser distinguida do equilíbrio, embora o equilíbrio seja uma das noções mais dominantes de imparcialidade. Equilíbrio entendido como atribuição de espaço igual a pontos de vista opostos, e ela deve ser distinguida da objetividade, com a qual o jornalista geralmente se refere a um esforço para excluir o julgamento subjetivo. A imparcialidade não envolve mais do que a tentativa de considerar ideias, opiniões, interesses ou indivíduos com distanciamento. Nossa primeira posição sobre imparcialidade. Aqui são as diretrizes editoriais atuais da BBC. Eu estava conversando ontem com o Dani no almoço sobre isso. A BBC ela fez uma ampla reforma sobre a noção dela de imparcialidade no início dos anos 2000, e essa é a noção de imparcialidade que hoje é adotada pela BBC. A BBC adotava anteriormente uma noção de imparcialidade segundo a qual você dá vozes a dois lados opostos, tipicamente o Labour Party e os conservadores. Houve pressão para que a BBC começasse a escutar mais vozes no espectro mais amplo da sociedade, e é isso que se encontra hoje nas diretrizes editoriais da BBC, aqui na seção 4.1. A imparcialidade devida geralmente envolve mais do que uma simples questão de equilíbrio entre pontos de vista opostos. Devemos ser inclusivos, considerando uma perspectiva ampla e garantindo que a existência de uma variedade de opiniões seja adequadamente refletida. Isso não exige neutralidade absoluta em todas as questões ou desapego de princípios democráticos fundamentais, como o direito ao voto, a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Para quem escuta a BBC, ela claramente se posiciona sempre em favor desses princípios. Estamos comprometidos a refletir uma ampla gama de temas e perspectivas em nosso conteúdo como um todo, e ao longo de um período de tempo apropriado, de modo que nenhuma linha de pensamento significativa seja subrepresentada ou omitida. O Tony com certeza conhece isso mais que eu, mas na literatura que eu li recente, há evidência que a BBC não segue essa definição de imparcialidade, que ela continua fundamentalmente escutando dois lados e mais os conservadores, segundo os estudos que eu vi recentemente. Aqui outra definição, essa talvez a mais clássica na nossa formação. Falo nossa porque a minha primeira formação também é jornalismo. Na nossa formação, o que nós aprendíamos na escola, na universidade, é que imparcialidade fundamentalmente é equilíbrio. A imparcialidade tende a ser entendida e praticada com referência à criação de equilíbrio, dando tempo igual a opiniões políticas opostas, e chamamos o paradigma da imparcialidade como equilíbrio. Essa é a noção de imparcialidade mais utilizada no jornalismo político, né? De dar, especialmente se eu tenho um modelo bipartidário, de você dar o mesmo tempo, espaço para ambos os partidos. Há também uma outra noção de imparcialidade vinculada ao jornalismo político, que é do apartidarismo. O leitor não deve ser capaz de identificar a que partido o veículo de mídia está com que partido o veículo está se identificando. Aqui é uma passagem da Budana, um artigo interessante de 2015. A imparcialidade impôs-se como norma da profissão jornalística na virada do século XX. Foi então concebido em termos de evitar que o jornalista se inclinasse para as forças políticas. Mas, concretamente, foi definido como apartidarismo na caracterização dos atores e suas ações nas reportagens. Espera-se que o jornalista se concentre nos fatos e se abstenham de expressar julgamento a favor ou contra um dos lados numa disputa política. Just the facts.
Mais recentemente, e foi esse podcast aqui que me despertou a ideia de começar a tratar sobre esse tema. Esse é um podcast feito e conduzido pelo Jeremy Bowen, que é o editor sênior internacional da BBC, que hoje está trabalhando em Gaza, se eu não me engano, né? Esse podcast chama Frontiers of Journalism Podcast. É basicamente um podcast sobre jornalismo de guerra e uma reformulação do conceito de imparcialidade, especialmente dedicado ao jornalismo de conflitos armados. Jeremy Bowen defende nesse podcast ser imparcial não significa ser neutro. Ser imparcial significa ser verdadeiro. Várias pessoas nesse podcast expressam a mesma posição que o George Monbiot também nesse podcast, parcialidade quando o jornalista faz uma busca ativa para determinar o que é verdadeiro. Em determinado momento ele menciona: if someone says it's raining outside, another person says it's right, it's not your job to post both of them. Your job is to look out of the fucking window. E descobrir se está chovendo ou não. Então essa é a noção de parcialidade que tem sido defendida mais recentemente, tendo o Jeremy Bowen como seu grande defensor. Aqui é de fato, o Jeremy Bowen está propondo uma reforma do conceito de imparcialidade. O que é que eu quero sugerir agora? O que eu quero sugerir agora é que essa disputa em torno do conceito de imparcialidade, ela envolve o que nós chamamos de ética conceitual. Ela envolve uma disputa sobre que conceito de imparcialidade nós devemos utilizar. Isso não é uma disputa meramente terminológica descritiva. Não é simplesmente que as pessoas estão usando conceitos distintos de imparcialidade. Parece que muitas delas estão cientes de que há vários conceitos distintos de imparcialidade e elas estão disputando que conceito de imparcialidade deve ser utilizado no jornalismo. Né? Esse é exatamente o ponto da ética conceitual. Que conceitos devemos usar para pensar e falar sobre o mundo? Tá? Pode passar. Uma disputa desse tipo, em que as pessoas estão disputando que conceito utilizar, tem sido chamado, a partir do trabalho, especialmente do David Plunkett, de uma negociação metalinguística. Uma negociação metalinguística não é uma negociação simplesmente no sentido de haver uma disputa semântica, mas é uma negociação sobre que termos nós devemos utilizar. Então, essa é uma disputa normativa, né? Normativa, porque a disputa é sobre que conceitos nós devemos utilizar. Não é uma descrição sobre que conceitos nós utilizamos. Temos base com a disputa metalinguística que se centra em questões normativas sobre o que uma palavra deve significar ou o que um conceito deve significar. Vai passar. O David Plunkett ele introduz a ideia de negociação metalinguística a partir de um caso muito interessante introduzido por um filósofo da linguagem chamado Peter Ludlow, que é o caso do cavalo Secretariat. Aqui se trata de uma eleição dos 50 maiores atletas do século XX. E o cavalo Secretariat apareceu na lista como um dos maiores atletas do século XX. Isso foi apresentado no rádio e alguns ouvintes disseram, reclamaram, o Secretariat não é um atleta, ele não pode figurar na lista dos maiores atletas do século XX porque ele não é um atleta. Ele é um cavalo, cavalos não são atletas. Cavalos são exclusivamente humanos. Peter Ludlow quer entender que aqui é uma disputa sobre como utilizar o termo atleta ou que conceito de atleta nós devemos utilizar. Né? Então, isso aqui é um exemplo pitoresco de uma disputa metalinguística. O Plunkett apresenta alguns critérios para que uma disputa seja metalinguística. A evidência que o intercâmbio linguístico é uma disputa. Há boas evidências de que a disputa expressa um desacordo. Há muito a ser falado sobre isso, mas hoje não vou me aprofundar. Há boas evidências de que os falantes na disputa querem dizer coisas diferentes, por pelo menos um dos termos nessa disputa. Aqui é o aspecto descritivo. Né? De fato, eles querem dizer coisas diferentes com seus conceitos. Aqui não tem normatividade ainda. A cláusula D é a cláusula normativa. Há boas evidências que a discordância expressa na disputa, na medida em que existe, não se trata apenas de informações descritivas, mas também de uma disputa normativa sobre que conceitos nós devemos utilizar. Então, a minha primeira conclusão inicial é que os debates em torno do conceito de parcialidade desconfiguram negociações metalinguísticas. Não é simplesmente que essas diversas partes discordam sobre o que significa o conceito de parcialidade, essas diversas partes estão discordando sobre que conceito de parcialidade nós devemos utilizar. Isso é muito claro
na discussão do Jeremy Bowen. Nós estamos usando o conceito de imparcialidade equivocado, nós devemos utilizar um outro conceito de imparcialidade. Então, isso configura o aspecto normativo da negociação meta-linguística. Tá? Então, essa é a conclusão inicial. Bem, nessa segunda parte, como é que nós chegamos a uma resolução para tais disputas? Isso envolve um trabalho maior, que é o que eu e a Verônica esperamos desenvolver mais no futuro. A minha sugestão inicial é partir de uma ideia que eu gosto muito, introduzida por um filósofo da ciência chamado Hugo Briggs. Ele é um filósofo da ciência que trabalha principalmente com filosofia da biologia, escreveu muito sobre o conceito de gene. E ele defende que há diversos conceitos de gene na biologia contemporânea e que nós, para entendermos os diferentes papéis dos conceitos de gene na biologia contemporânea, nós precisamos nos perguntar qual é o alvo epistêmico do conceito. A ideia central dele é que um dos aspectos centrais do conceito para a sua individuação é o alvo epistêmico do conceito. Você pode pensar em que perguntas eu estou buscando responder a partir do uso desse conceito. Tá? Quando se trata do conceito de imparcialidade, quando eu falo em alvos epistêmicos relacionados ao conceito de imparcialidade, o primeiro ponto para identificar o alvo epistêmico do conceito de imparcialidade é pensar em que domínio esse conceito está sendo utilizado. E há domínios muito diferentes no jornalismo nos quais o conceito de imparcialidade é utilizado. Porque o conceito de imparcialidade ele não é utilizado só na política, ele não é utilizado só na geopolítica, ele é utilizado também no jornalismo científico, ele é utilizado também no jornalismo esportivo. Frequentemente, você não quer que os comentaristas esportivos identifiquem o seu time, você quer neutralidade, imparcialidade no jornalismo esportivo. Então, o primeiro ponto é identificar em qual domínio o conceito de imparcialidade está trabalhando. Para daí identificar o seu alvo epistêmico, que perguntas o conceito de imparcialidade quer responder, e aí sim você tentar configurar o conceito de imparcialidade nesse domínio específico. Então, o que é que eu estou fazendo aqui inicialmente é contextualizando o conceito de imparcialidade. O conceito de imparcialidade deve funcionar dentro do conceito de contextos específicos. Vou passar, por favor. Quem notou isso foi um filósofo da ciência, o Joseph Mason, que vem trabalhando com o conceito de imparcialidade vinculado a violações de direitos internacionais. Nós estamos trabalhando aqui com direitos humanos, está pensando que conceito de imparcialidade nós podemos utilizar na área dos direitos humanos e na área de violação dos direitos humanos. Ele propõe um conceito defendendo que esse conceito de imparcialidade ele deve funcionar bem, possivelmente apenas nessa área. Não está propondo um conceito geral de imparcialidade. Está propondo um conceito de imparcialidade para essa área da violação de direitos internacionais. E ele está apelando aqui para um modelo jurídico de imparcialidade adversarial. Está apelando para a ideia adversarial utilizada em tribunais. Em vez de pedir ao jornalista que apresente o conteúdo que considera mais importante, o modelo adversarial apela ao jornalista a apresentar fatos e argumentos que defensores inteligentes, zelosos e de princípios de ambos os lados da questão dos direitos considerariam mais importantes, de forma a permitir que o público chegue à verdade. Então, basicamente, ele está sugerindo aqui que, nesse domínio, você deve pedir e pedir ao jornalista que ele apresente os melhores argumentos de ambos os lados. Tá? Então, você tem aqui um certo ideal de racionalidade, de argumentação, e a ideia é que os melhores argumentos sejam apresentados de ambas as partes, de ambos os lados, e um clássico modelo jurídico. Né? Contraditório. Contraditório. Ótimo, obrigado. Eu quero argumentar agora que quando você não faz isso, quando você não identifica em que domínio o conceito de imparcialidade está funcionando, em que contexto específico, você corre o risco do que eu estou chamando de deslize contextual. Deslize contextual é quando você pega um conceito de imparcialidade que funciona bem no contexto 1 e você desliza o conceito de imparcialidade para o contexto 2, onde esse conceito não funciona bem. Isso parece que acontece claramente no caso do jornalismo científico. Eu acho que nós pegamos um conceito de imparcialidade que pode funcionar bem, talvez, no domínio político, e nós tentamos levar esse conceito para o domínio do jornalismo científico. E o resultado é desastroso, porque o resultado favorece fortemente o negacionismo. Tá? O meu exemplo paradigmático aqui é o exemplo da ciência do clima. A ciência do clima ela vem frequentemente buscando se valer de uma ideia de imparcialidade enquanto equilíbrio. Dá o mesmo espaço para ambas as partes. Ou seja, para aqueles que defendem que há de fato uma crise climática em parte criada pelo ser humano e aqueles que defendem o contrário, chamados negacionistas. Né?
Para a maioria de nós, ser justo e abrangente significa apresentar ambos os lados de um debate. Quando os jornais informam sobre política, esse equilíbrio é essencial. Talvez não, depois vou argumentar que não. Afinal, se há alguma coisa que sabemos é que na política não existem respostas permanentemente certas. Discordo também. A opinião minoritária de hoje sobre a política fiscal, a educação, os cuidados de saúde, bem-estar, o que quiser, tem boas hipóteses de se tornar a opinião maioritária de amanhã. Na reportagem política, o bom jornalismo exige a apresentação do ponto de vista minoritário. Mas a ciência é diferente. Na ciência, existem respostas certas e respostas erradas. Né? Isso também vale para a política, mas deixemos isso. O Boykov tem feito um trabalho interessante sobre jornalismo vinculado à ciência do clima, num recorte bastante amplo de décadas. Eles cobriram isso investigando veículos de imenso prestígio, como New York Times, Washington Post. Aqui eles não estão investigando mídias minoritárias ou negacionistas. Aqui estamos falando da mídia de maior prestígio nos Estados Unidos. Eles perceberam relatos bastante equilibrados, o que é perigoso aqui. Esses relatos deram atenção aproximadamente igual, isso aqui, em 52,65%, eles encontraram relatos aproximadamente equilibrados, dando atenção aproximadamente igual à visão de que os humanos estavam contribuindo para o aquecimento global e a visão contrária. Isso apoia a hipótese de que o equilíbrio jornalístico muitas vezes pode levar a uma forma de viés informacional. Né? E a minha ideia aqui, claro, é que a imparcialidade, quando se trata de jornalismo científico ou de ciência, mais especificamente ciência do clima, pode favorecer claramente o negacionismo. Se trata de umas ciências mais complexas, né, que envolvem áreas muito variadas. Para o cidadão comum é extremamente difícil entrar na ciência do clima, então o leitor comum, o espectador comum, não está em posição, diante da apresentação de hipóteses contrárias, né, identificar qual dessas hipóteses é a correta. Nós não estamos em posição de fazer isso, mesmo especialistas científicos em outras áreas, já que essa é uma área científica plural, extremamente complexa. Depois, quem quiser se aprofundar, esse é um livro interessante, Who Speaks for the Climate, Making Sense of Media Reports on Climate Change. Excelente livro sobre esse assunto. Agora, passando para o jornalismo político. Alguém pode pensar, a ideia de imparcialidade quanto equilíbrio, dar o mesmo espaço para ambas as partes, não funciona no jornalismo científico. Será que funciona no jornalismo político? Há casos e casos. Um caso que se tornou paradigmático no Brasil aconteceu durante o período eleitoral de 2022, quando a então CEO da CNN, Renata Afonso, CNN Brasil, delimitou nas políticas editoriais da CNN que ela daria o mesmo espaço para ambas as posições, né? Para ambos, especialmente no nosso momento polarizado, para ambos os lados da polarização. Aqui é um artigo dela, mais pessoas, aqui um editorial dela, mais pessoas começam a se dar conta de danos causados pelas fake news, construídas para sustentar visões radicalizadas ou para deturpar visões comuns. O mesmo levantamento do Instituto Reuters demonstrou que no Brasil 82% dos entrevistados se preocupam com informações falsas e enganosas. Acho que nós discutimos ontem na fala do Dani. Na Alemanha, o percentual é de apenas 37%. Felizmente, mais gente vê hoje uma notícia nas redes sociais e vai conferi-la em fontes seguras antes de aceitá-la como verdadeira. Está cada vez mais claro que o imediatismo é um caminho muito fértil para a propagação de notícias falsas. É nesse exato sentido que a CNN Brasil, ao completar 2 anos, reafirma o compromisso com o jornalismo profissional plural e imparcial. Comunicação de qualidade abre espaço para que todos estejam comprometidos com a verdade. Peraí, mas como assim? Porque era a política da Renata Afonso dar espaço, né, o mesmo espaço, a mesma voz para ambos os lados. Um desses lados era do Alexandre Garcia, defendendo o uso de ivermectina, defendendo o uso de cloroquina durante o período da pandemia. Isso depois se alimentou, nós teríamos que ver o tipo de análise de rede que Marcos Abílio faz, né? De que forma isso foi disseminado no Twitter, por exemplo, né? Mas o fato é que as declarações do Alexandre Garcia tiveram muito impacto naquele momento da pandemia, com as suas defesas, de que ele próprio tomou ivermectina, ele próprio tomou cloroquina e ele está muito bem. Decisiva a informação. A ideia de total equilíbrio entre as partes, ela começa a ficar cada vez mais delicada
quando os partidos extremistas vão chegando a posições de poder. O caso brasileiro não é o único, também conversei isso com o Dani, o caso britânico, depois o Dani pode mencionar o exemplo que ele me falou ontem que eu não conhecia. O que eu trouxe aqui é o caso finlandês. Na Finlândia, nós tínhamos aí uma distinção entre centro-esquerda e centro-direita, mas havia um espaço político bastante civilizado, como são os finlandeses atualmente. Mas, a partir de 2010, houve imenso crescimento de partidos finlandeses, um partido extremista, e o partido dos finlandeses exige agora o mesmo espaço na mídia que os partidos centro-esquerda e centro-direita. Só que, obviamente, o partido finlandês é um partido que não quer participar do debate, ele quer sabotar o debate, né? Então, quando você tem um espaço político epistemicamente poluído, para usar a expressão do New Levy, um espaço que está sendo marcado por desinformação, que está sendo marcado por mentiras simples, bold-faced lies, a ideia de parcialidade ela pode, obviamente, favorecer disseminação perigosa de desinformação, fake news e de mentiras no sentido mais claro, né? Esse artigo aqui é um artigo sobre a impossibilidade de você dar o mesmo espaço ao partido finlandês que você dá aos partidos moderados. Então, as suas conclusões estão, debates do conceito de parcialidade configuram negociações metalinguísticas. Essa é a primeira conclusão. A resolução de tais negociações não precisa passar pela adoção de um conceito único de parcialidade. Então, o que eu estou propondo são diversos conceitos de parcialidade para diferentes domínios, com diferentes alvos, mas é claro que alguém também pode me propor, na última vez que eu apresentei esse trabalho na SBPC, em Belém do Pará, havia pessoas do jornalismo que me sugeriram a eliminação do conceito de parcialidade. Isso é uma outra forma de engenharia conceitual mais radical. Isso também faz parte da engenharia conceitual, eliminar o conceito. E essa pode ser uma via. O que eu estou propondo aqui não é a sua eliminação, é a sua contextualização. Mas a eliminação do conceito de parcialidade se torna, claro, uma opção viva aqui. Claro que não faz parte do meu papel aqui, já que essa minha discussão é uma discussão metateórica, né? Eu não estou falando aqui do ponto de vista da filosofia propriamente dentro do jornalismo, mas estou falando de uma discussão mais metateórica. Cabe, então, os jornalistas, estudiosos do jornalismo, né, investigarem se a eliminação do conceito de parcialidade pode ser mais interessante do que você ter conceitos múltiplos de parcialidade. Pode passar lá, por favor. E, por fim, a ideia do conceito de parcialidade, em termos de equilíbrio. Se você toma essa ideia e leva para o jornalismo científico, isso envolve um deslize contextual. Não é nesse contexto que a ideia de equilíbrio deve ser utilizada. E mesmo em contextos políticos que estão epistemicamente poluídos, a ideia de parcialidade, enquanto equilíbrio entre duas partes, também não é a melhor ideia de imparcialidade. Mas eu deixo em aberto aqui qual será a melhor ideia de imparcialidade no jornalismo político em contextos de ambientes epistemicamente poluídos. Tá? Então, isso fica em aberto, fica para... É isso. Falar devagar, de maneira que seja compreensível. Vocês já me ouviram falar, alguns de vocês já me ouviram falar. Mais uma vez, eu tenho um quadro geral que eu vou, que eu acho da compreensão do fenômeno da desinformação em geral. Eu vou fazer alguns comentários, talvez eu não tenha feito em outras falas anteriores, mas o quadro geral alguns de vocês já conhecem, né? Quer dizer, a minha pergunta inicial é o que, no modo como nós conhecemos, nos torna vulneráveis à desinformação? Por que nós somos vulneráveis à fake news, à desinformação, ao negacionismo, ao conspiracionismo? Essa é a minha pergunta. E eu acho que a chave de resposta se situa num conjunto de fenômenos associados. Quer dizer, o primeiro fenômeno mais importante é a opacidade do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento em virtude da formação, da produção distribuída, assimétrica e cumulativa do conhecimento, todos nós conhecemos coisas, tomamos como verdadeiro coisas que nós não entendemos. Isso vale para absolutamente tudo, desde as ciências até o jornalismo. O jornalismo são coisas que nós, evidentemente, nós entendemos, mas nós não temos como checar a informação, ver o testemunho. Isso vale para tudo. Então, como que nós tomamos como verdadeiro coisas que nós não entendemos? Através da confiança. Não existe substituto para a confiança na difusão do conhecimento. Simplesmente não existe. As pessoas que acham que
tomam conhecimento para si, como alguém falou na plateia outro dia, como uma chave cartesiana, é falso. Eu não sei se era verdadeiro para Descartes, eu acho que mesmo para Descartes é verdadeiro, mas isso não nos interessa, ele era só um indivíduo. As pessoas, na verdade, escolhem quem elas vão seguir. Essa é a escolha, elas podem escolher uma coisa ou outra. Então, essa é a primeira parte da história. Então, essa primeira parte da história tem duas coisas aqui das ciências cognitivas que nos ajudam a ver que isso é assim. A primeira coisa é que na ontogenia, ou seja, na história do indivíduo, as crianças aprendem a confiar e elas aprendem a selecionar diferentes tipos de confiança. E elas aprendem a aceitar conteúdos que são conteúdos opacos. Então, esse é um resultado da ciência. Isso aparece na ontogenia. Eu acho isso muito importante, porque isso é uma estrutura conceitual que aparece na história do indivíduo. O segundo fato importante, biológico, existem culturas não animais, não humanas. Por exemplo, chimpanzés, orangotangos, baleias, têm culturas, porque eles transmitem comportamentos e informações de uma geração para outra de maneira não genética, nem genética, quer dizer, mas através do comportamento. Todas as culturas animais não humanas só têm um nível de transmissão. Ou seja, o indivíduo só aprende aquilo que ele entende, o aprendizado é sempre instrumental. Então, o orangotango vai aprender a pegar mel com uma vareta só se ele entender como que a vareta tira o mel. O que significa que ele não vai aprender nenhum comportamento cuja finalidade instrumental ele não entende. Isso só dá um nível de transmissão cultural. Na cultura humana, pelo caráter assimétrico cumulativo, o caráter cumulativo é muito importante, nós sempre fazemos coisas instrumentalmente cuja finalidade nós não entendemos. Tem um domínio no qual isso é assim o tempo todo, que é a cozinha. A gente cozinha fazendo coisas que nós não entendemos, a não ser que a pessoa seja, ao mesmo tempo, um químico e um cozinheiro. Existem químicos que são cozinheiros ao mesmo tempo, mas eu acho que a interseção desses dois conjuntos é muito menor que o conjunto das pessoas que sabem cozinhar. As pessoas que sabem cozinhar diferem uma tradição, que eu acho que é uma tradição que funciona, no entanto, elas não sabem por que elas fazem isso. Então, é um tipo, significa, então, a gente aprender coisas instrumentais que nós não entendemos a razão. Então, essa a terceira coisa, a terceira peça do quebra-cabeça. A terceira peça do quebra-cabeça é que a confiança segue também a linha de pertencimento. Isso é essencial. Todos nós pertencemos a grupo. Isso também é um fato biológico da história da espécie humana. Nós precisamos. É um fato biológico, mas também é um fato hegeliano também. A gente precisa ser reconhecido. A gente luta, né, para utilizar a expressão hegeliana, esse é um fato muito importante. Então, aqui as pessoas pertencem a grupos e que seja importante para elas pertencer a grupos também é fundamental. E a confiança, você tende a confiar no grupo ao qual você pertence. O que acontece? Então, o que acontece é que o grupo ao qual você pertence não necessariamente é o grupo que traz o conhecimento. Então, essa dinâmica que explica, a meu ver, todo o fenômeno da desinformação. É isso que acontece. Quando a lógica do pertencimento assume o papel da confiança na difusão do conhecimento. Como o conhecimento exige confiança, ela vai ter um efeito brutal sobre a difusão do conhecimento. O contrário disso seria as pessoas só aceitarem como verdadeiros o que elas entendem, que não é uma opção para a espécie humana. Isso é uma opção para um chimpanzé, por exemplo. Mas não por acaso o chimpanzé sabe muito menos do que um homem. O orangotango pode fazer, eu só faço aquilo que eu entendo. O orangotango só faz aquilo que ele entende, mas ele faz muito menos coisa do que um homem. Sabe muito menos, não é? Então esse problema não se coloca. Então o que esse desenho de explicação traz? Eu acho que isso explica o fenômeno da desinformação. Ele tem algumas consequências. A primeira consequência é que isso não vai embora. São fenômenos profundos na espécie humana. Nada disso vai embora. A gente não vai ter uma situação na qual todos entenderiam tudo. A gente não vai ter uma situação na qual as pessoas não, e, portanto, uma situação na qual a necessidade da confiança desaparecesse. Isso não vai ocorrer. A gente não vai tampouco estar numa situação na qual
as pessoas deixem de precisar pertencer a algum grupo. A necessidade de pertencimento ou de reconhecimento continua existindo. Então, o que acontece? Então, isso é assim, e, na verdade, para quase tudo que a gente faz, a gente confia. A confiança, na verdade, funciona o tempo todo. Se você vai no médico e aceita um tratamento, você confia. Se você vai cozinhar e faz um procedimento determinado, você confia. Se você vai construir alguma coisa, procura um arquiteto, um engenheiro, você confia. Se tem alguma coisa na justiça e procura um advogado, você confia. Porque uma pessoa que não precisaria de confiar aqui seria alguém que fosse ao mesmo tempo um médico, um químico, um cozinheiro, um arquiteto, um engenheiro e um advogado. Essa pessoa existe? Talvez. Mas ela vai ter outras necessidades também. Ela vai ter que ser, por exemplo, mecânico de carro. Tem astrólogo e filósofo. Astrólogo, Já viu? é. No caso, é um conhecimento e uma forma regimentada de ignorância. Mas, então, não tem como. Isso não é uma opção. Não é uma opção. E, na verdade, ninguém faz isso. Quer dizer, ninguém faz sem confiar. Mais uma vez, pode haver quem não confie. Ninguém pode, mas também vai ser um caso patológico. Assim, claro que pode haver, mas bom. Então esse é o desenho global, mas isso tem uma consequência importante. A consequência importante é que o que ocorre hoje é um desequilíbrio. Porque se isso é assim, se a cultura humana é assim, por que que hoje nós estamos a uma crise de desinformação? Se é que há. Eu acho que há. Então, é um desequilíbrio. Qual que é esse desequilíbrio? Quais são as causas? De onde que ele vem? Então, eu acho que, quer dizer, esse desequilíbrio, essa é a parte descritiva. Esse desequilíbrio pode ter também uma descrição que eu vou chamar de normativa, né? Uma descrição de dois conjuntos de normas. Tem um conjunto de normas que são normas epistêmicas, como que a gente conhece algo. Não é necessário ter uma visão muito rígida do modo como se conhece algo, sabe, uma visão popperiana ou Lacan, ou sei lá quem. Para a gente basta dizer o seguinte: as normas epistêmicas são as normas que respondem a evidências, mesmo se for o caso que as evidências em diferentes domínios são diferentes. O que um cientista, um climatólogo faz, o que um jornalista faz, por exemplo, são coisas diferentes, mas ambos respondem a evidências. Essa norma epistêmica é uma norma que só segue a resposta ao modo como o mundo é. A gente pode aqui, tem um pequeno truque aqui, que dentro de uma comunidade epistêmica, a discussão é importante. Então, como é o que o Sperber e o Mercier falam, por exemplo, a discussão numa comunidade científica, por exemplo, os argumentos científicos são filtrados através da discussão dentro de um grupo, o que é verdade também. E esses grupos, eles podem funcionar de maneiras mais diversas. No entanto, o que é muito importante é que esse grupo é reunido em função de uma autoridade epistêmica. Então, falar se a discussão é importante ou não, depende de como a discussão entre climatólogos é importante para saber se há um aquecimento global antropogênico ou não. E, em um determinado ponto, eles podem ou não atingir um consenso, no caso, um consenso foi atingido. É assim que funciona uma discussão epistêmica. Não é que não há discussão, que essa discussão só se dá entre aqueles que dominam o tema. E a maneira, digamos, institucionalizada, externalizada de fazer isso, se a gente pensar o que é conhecimento de maneira simples, imperfeita, e apesar das publicações predatórias, que é conhecimento é o que é publicado numa revista revisada por pares. Ponto. Isso é imperfeito? É claro que é imperfeito. É claro, existem publicações predatórias, você pode publicar num livro, você pode fazer um podcast, é claro que isso é imperfeito. Mas só dar dois exemplos de como que isso é assim. Tem um dos mais importantes químicos, é um exemplo do Sperber, do Mercier. Os mais importantes químicos do século XX é o Linus Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química e um da Paz. Ele é universalmente considerado um gênio. E ele morreu defendendo que a vitamina C curava quase tudo.
Ele, inclusive, se tratou de câncer com vitamina C e tratou a mulher dele com vitamina C. Tem um outro exemplo, que é o Luc Montagnier, que foi um dos descobridores do vírus da AIDS, que era do Instituto Pasteur. Ele se tornou um negacionista. Aí você pode falar assim, como indivíduos tão brilhantes se tornaram negacionistas? A resposta é, o que importa é o que eles publicaram. E o que importa é o que eles publicaram, o que passou pelos filtros das comunidades epistêmicas. Então, o problema não é se o indivíduo é uma fonte de conhecimento infalível. Mesmo Pauling, que bom, esses dois é o cara mais importante, né? Mesmo Pauling é um cara que, evidentemente, pode errar. Depois eu até descobri que tem na uma página da Wikipédia, como tudo, uma coisa que eles chamam como síndrome do prêmio Nobel, alguma coisa assim, que é uma lista dos caras que ganharam o prêmio Nobel, depois falaram besteira. Assim, isso pode divertir um pouco, mas isso não tem importância nenhuma. Isso não tem importância nenhuma. O que importa é o que... Só tem importância se você tiver uma visão heróica da ciência. Eles são os heróis, isso aqui, mas se não, o que importa é o que passa pelo filtro. O que passa pelo filtro. É imperfeito, mas é o filtro. Bom, ponto 1. Ponto 2. A solução. Esse é um tipo de normatividade. O segundo tipo de normatividade vai diretamente do que o André falou, eu acho, é a normatividade que eu chamo de normatividade de coordenação. Como que nós resolvemos problemas entre nós? Como que indivíduos resolvem problemas entre si? Como que os grupos resolvem problemas internos aos grupos e entre grupos? Essa normatividade é respeito unicamente é, ao que, ao como os indivíduos querem levar a vida e como os grupos querem levar a vida. É claro que isso é complicado. Estou falando que seja simples. Mas se a gente olhar de maneira mais cuidadosa, a gente vai ver que, na verdade, nem sempre é tão complicado assim separar o que diz respeito a um tipo de normatividade ou o que diz respeito a outro tipo. Eu falei na terça-feira, quando estava com a Ana na mesa, né, o exemplo que veio à luz recentemente foi o Antônio Cícero, que é um poeta e letrista brasileiro, que estava com Alzheimer, diagnosticado com Alzheimer, e decidiu fazer eutanásia. Ele foi para a Suíça e fez eutanásia. Esse caso é simples para explicar. Ele é simples por quê? Porque tem uma dimensão que é só epistêmica. Qual que é a dimensão epistêmica? O que acontece com alguém que tem Alzheimer? Então, se a pessoa tem Alzheimer, ela sabe que daqui a 10 anos ela vai estar na merda mais absoluta, levando junto todo mundo que ela conhece. Então, é isso que acontece com quem tem Alzheimer. Então, uma pessoa que tem Alzheimer hoje, daqui a 10 anos, vai estar na merda. Isso a gente sabe, isso não é um problema de discussão. É claro que você pode falar, tem um tratamento, não sei, você pode, mas isso também é um problema epistêmico. Tem tal coisa que pode. Tudo isso são problemas epistêmicos. Dado isso, qual a decisão que nós vamos tomar? Ou qual a decisão que o indivíduo vai tomar? É claro que eu, idealmente, acho que cada indivíduo devia tomar a decisão, que significa que ela devia ser simplesmente permitida. O problema é quando outras pessoas, como os grupos religiosos, por exemplo, querem dizer qual decisão todo mundo tem que tomar, independentemente do que ela quer, num caso que é epistemicamente claro. Não tem exatamente uma discussão epistêmica. O cara que tem Alzheimer está na merda. É simples. Um cara que tem uma esclerose, ou sei lá, uma atrofia muscular, vai morrer engasgado uma hora, a não ser que ele faça traqueostomia, ele vai ver mais 20 anos na cama do hospital. Essa decisão, isso é um problema epistêmico. A decisão é o que você quer fazer. Então você tem esse problema. Você tem isso. O que você vai fazer? Eu acho um absurdo que as pessoas, que a lei diga, você não vai decidir sobre isso. Você não vai decidir como que vão ser os últimos 15 anos da sua vida. Esse é um problema de coordenação. A decisão do que fazer. O outro é um problema epistêmico. São dois tipos de normatividade. São dois tipos de coisas. Evidentemente que eles se cruzam. Aqui eles se cruzaram. Eu acho que boa parte da história da imparcialidade tem a ver com isso. Quer dizer, você querer ser imparcial no domínio da coordenação é uma coisa. Talvez estão limites que têm a ver com o funcionamento do sistema. No caso da normatividade epistêmica, tudo depende do estado do conhecimento naquele ponto.
Se houver um ponto em que entre especialistas não há mais conhecimento, acabou. Ou seja, não há que ser imparcial. Mas você não tem que ficar desesperado, porque o conhecimento continua a avançar. Se você quiser relatar alguma coisa que as pessoas não sabem, sempre haverá coisa que as pessoas não sabem. Agora a gente sabe tanta coisa, né? Então, essa é parte normativa daquele outro problema. Por quê? Porque o pertencimento a grupo segue a normatividade de coordenação, o conhecimento segue a normatividade epistêmica. Então, o que que acontece? O que acontece quando o pertencimento a grupo se impõe a normatividade de coordenação sobre a difusão do conhecimento. Eu acho que é isso que acontece com a desinformação. Isso explica o quê? Isso explica, em particular, a distribuição. Porque uma explicação das fake news, por exemplo, é uma explicação puramente cognitiva, que é a explicação do Levy, que consiste em dizer, por alguma razão, é difícil ler o espaço midiático. É muito difícil, de fato. Hoje é mais difícil ler, e assim como todos nós somos passíveis de cair num golpe bancário, com mais ou menos sofisticação, ninguém está salvo disso, todos nós somos passíveis de cair numa fake news. Isso é muito difícil a gente dizer que a gente pode não cair num, mas cai no outro. Mas isso é normal, isso não tem problema nenhum. Piorou. Quer dizer, todos antes da internet a gente já podia ser enganado de diferentes maneiras, a gente podia também errar de diferentes maneiras. Isso não tem problema. O que acontece é que no caso em particular, de desinformação eu vou falar, que tenha uma polaridade política, a distribuição não é homogênea. Ou seja, não é só um problema de ler, mas tem uma cientista política italiana que chama Gagliotti, Ana Elisabetta Gagliotti. Ela fala o seguinte: olha, se fosse um problema só cognitivo, ela dá o exemplo do Pizzagate, né? Se fosse difícil ler o Pizzagate, ela usa outro aparato. Na verdade, ela fala outras coisas, mas que eu acho que ela está certa também no que ela fala, é outra entrada. Então, se fosse só um problema de cognitivo, a aceitação do Pizzagate devia ser homogênea através do espectro político. Porque, afinal de contas, o problema é como é que você processa essa informação. No entanto, ela fala, isso não é homogêneo. É claro que não é homogêneo. Por que não é homogêneo? Porque não é um problema só cognitivo. É um problema também de como que determinadas informações tomam lugar na identidade do grupo. E aqui tem uma coisa muito estranha que acontece, aqui eu vou começar a falar por que acontece, o que eu acho que acontece o desequilíbrio. A primeira coisa que acontece o desequilíbrio é a internet. A internet, quer dizer, tem os técnicos otimistas, eu não sei se a internet era melhor ou se os teóricos eram ruins. Eu fico com a segunda hipótese. É, porque, enfim, a ideia da desintermediação é uma ideia ruim de todo modo. Quer dizer, isso não faz sentido, pelo menos do ponto de vista do conhecimento. E a ideia era essa, não é? Então, a ideia é que todo mundo vai produzir, vou concluir em 10 minutos, tá bom? A ideia é que todo mundo vai produzir o próprio jornalismo, que todo mundo vai produzir o próprio conteúdo, é uma ideia péssima. É realmente uma ideia péssima, porque é uma ideia que faz o quê? Ela substitui a confiança pelo indivíduo existente, o que é impossível na cultura humana. Pois bem, vamos voltar. O que acontece? O que acontece, eu acho, é que a internet fornece polos de atração para a identidade de grupos. E aqui tem uma coisa muito estranha que acontece, então um exemplo um exemplo realmente fascinante. Assim, um exemplo que é o terraplanismo, porque tem algumas formas de negacionismo que têm um papel simbólico, claro, como é o caso do criacionismo. O criacionismo é uma forma de negacionismo que é simbolicamente marcada, não é? As pessoas querem pertencer a sei lá, um monoteísmo, ou então tem um mito, não sei, hindu, budista, urubá, sei lá o quê. Elas querem aceitar que essa teoria é a teoria da origem do cosmos, do homem, não sei o quê. Isso é uma forma de negacionismo que é simbolicamente determinada. Eu só devo dizer, entre parênteses, que as religiões não são tão ruins assim, que as religiões têm sempre uma saída metafórica, mesmo se eles não sabem que eles têm uma saída metafórica. Mas isso é outro problema. Agora, então o valor simbólico tem valor economicamente interessado, que é o caso do negacionismo climático, porque tem o interesse da indústria do petróleo em produzir a dúvida, e etc. E isso vai bater no modo como as pessoas vivem. Agora, o terraplanismo é a ignorância no seu estado mais puro. É puro. O que acontece? O que acontece é o reconhecimento.
As pessoas querem ser reconhecidas como sujeitos do conhecimento. Só que elas, na verdade, não são sujeitos do conhecimento, mas elas aderem a uma teoria de quem fala, ninguém te obriga a pensar como é a forma da Terra. Você vai ter uma teoria diversa, uma teoria simples, que todo mundo entende, todo mundo processa, como um mito religioso qualquer. O mito criacionista é muito simples. O que é um terremoto? O cara ficou nervoso, tem um peteleco. Peteleco. Como é que criou o mundo? Você pegou um tanto de argila e fez uma pessoa. Bom, eu já brinquei de argila, eu sei como é que faz isso. Então, é claro, é um pouco estranho que as religiões misturam coisas intuitivas e contra-intuitivas. Então, o mix é um pouco complicado aqui, mas, em todo caso, são coisas fáceis de processar. Diferentemente da ciência, que se a pessoa não entende realmente nada. Não é que chega um ponto que quebra, ela não entende nada. Então, o que a internet fez? O terraplanismo funcionou como polo de atração da extrema-direita. É uma coisa muito estranha, porque nele mesmo, no século XIX, o terraplanismo foi criado pelos socialistas utópicos ingleses. Por quê? Porque era o conhecimento do povo contra a ciência newtoniana de Oxford e de Cambridge. Então, a primeira versão contemporânea do terraplanismo é do socialismo utópico. Hoje é da extrema-direita. Eu vou voltar a falar nessa coisa logo. O que a internet fez? A internet jogou para o universo, né? O universo, no caso, é a rede, fala, se você gosta de terraplanismo, você vai curtir o QAnon. Se você gosta de terraplanismo, dá uma olhada no movimento anti-vax. Então, ela serviu como ponto de convergência de diferentes formas de negacionismo. Eu vou fazer uma hipótese de por que isso é assim. O terraplanismo podia ter continuado como a astrologia, que é uma forma quase pura de ignorância, que porque ela está muito difundida na sociedade, ela não é captada por ninguém. Ninguém captou a astrologia. Na Alemanha nazista, ela era captada. As ciências ocultas, o nazismo, eram populares. Só que hoje ele é uma coisa muito difundida, então ninguém consegue mais captar a astrologia. Fica um negócio que eu acho que realmente não quer dizer muita coisa, mas, por outro lado, é muito metafórico, é igual uma religião, é muito metafórico. Tem poucas consequências para a vida da pessoa. Não é? Então você deixa, não tem problema nenhum. Em geral, não tem problema nenhum. Agora, nesse caso, o terraplanismo foi captado, porque ele voltou. O que a internet fez? Ela criou um polo, e daí tem a ver com a leitura das fontes, ela criou um polo no qual a quebra da normatividade epistêmica acha um espaço. É mais fácil publicar, é mais fácil publicar. Então, se a gente vê... Outro dia, eu escutando, só para... Então, outro dia, eu escutando no aeroporto, escutando um cara que estava escutando um podcast evangélico do meu lado. Aí ele tem uma história que eu achei inacreditável. Eu quase sentei mais do lado do cara para escutar. Deixa eu sentar do seu ladinho. Era um cara, a história era o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, os soldados romanos enfiaram uma lança nele e saiu sangue. O sangue entrou na terra. Eles acharam o sangue de Cristo. E os arqueólogos descobriram o sangue de Cristo e viram que tinha um ADN, uma espécie desconhecida. Então, fizeram o genoma desse sangue e o arqueólogo até chorou quando ele fez essa descoberta. Eu pensei, não é possível. Você pode voltar aqui, por favor? Tem uma parte que eu perdi do argumento. Mas isso mostra que, na verdade, isso é interessante, porque as religiões são metafóricas, mas nem tanto. É muito estável o ponto metafórico delas. Elas são estáveis do ponto de vista da metáfora. Não é estável essa posição. Então, voltando aqui para o que acontece, é que por razões que são simbólicas, por razões que são econômicas, por razões que são políticas, a internet fornece um ponto de convergência para tudo que quebra as mediações epistêmicas. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão a segunda razão que eu vou só mencionar, quer dizer, tem um trabalho de dois caras que eu acho muito importante, chamam Wilson Pickett e Rachel Pickett Wilson, ou ao contrário. São dois economistas, eu acho, ingleses, que mostram que quando a desigualdade aumenta, tudo piora. Tudo piora. Os livros deles são basicamente gráficos e sempre uma função direta. A desigualdade aumenta, acidente no trânsito, bullying na escola, violência doméstica.
crime, uso de droga, gravidez na adolescência, tudo assim. É uma função direta. Depende de como é que você plota, vai fazer assim ou assim, né? Tudo é assim. E a confiança acaba quando a desigualdade aumenta. A confiança acaba. Então, a segunda coisa é a confiança. A segunda coisa é a desigualdade. Qual que é o mecanismo? Eu não sei, eles têm uma hipótese explicativa, que eu até acho que é interessante, mas eu não vou falar disso, não. Os livros deles, chamam The Inner Level, Spirit Level, são praticamente livros de dados. Quer dizer, isso não é uma... Por que isso é assim? Isso é outro problema. Mas que isso é assim é muito convincente. Na verdade, é uma meta-análise, tem, sei lá, tem muitos e muitos artigos que mostram isso. É claro que se alguém trucar isso, é só pegar os artigos e ler e falar que eles estão errados. Nada impede que você faça isso, né? Mas aparentemente é convincente. A terceira coisa é a existência da extrema-direita. Porque ela oferece um polo no qual converge a desinformação. Por que isso é assim? Isso também, como o Marcos falou, isso é um dado no mundo todo, como o Marcos sabe. Ele citou o Benckler. O Benckler tem um livro que mostra isso nos Estados Unidos também. Os sites de desinformação são de extrema-direita. Isso é assim no mundo todo. No mundo todo. Eu tenho uma hipótese. Eu não sei se ela está certa, talvez ela seja parcial, mas eu acho que a hipótese é a seguinte: a extrema-direita, eu vou só dar mais um passo atrás. Tem um cientista político que chama Yascha Mounk, que fala que quando há uma mudança, uma diminuição dos custos de uma tecnologia, a força relativa dos autores modifica. Então, ele dá o exemplo de guerras na África, quando o celular foi introduzido, a comunicação por celular, a força dos grupos, sei lá, guerrilheiros ou não sei o quê, aumentou porque eles conseguiram se comunicar em virtude da diminuição do custo financeiro da comunicação. Então, tem uma alteração da força relativa dos atores. Eu acho que a extrema-direita cresce naturalmente na internet porque ela cresce no ambiente em que os filtros morais diminuem. Então, ela vai ser sempre mais forte. A extrema-direita não é mais forte na internet porque eles são mais espertos. O problema não é esse. Por quê? Porque isso é uma explicação ad hoc. Isso é uma explicação que depende do acaso de ter um sujeito esperto aqui, um sujeito esperto na Hungria, um sujeito esperto na Itália, um cara esperto no Brasil. O problema é que quando você tira os filtros morais, as posições políticas cuja representatividade era inibida pela existência de filtros morais vão automaticamente aumentar de força. Mas para fazer isso, o que elas têm que fazer? Elas têm que derrubar todas as instituições que funcionam como filtro. Ora, frequentemente, as instituições que funcionam como filtro moral também funcionam como filtro epistêmico. Então, eu acho que essa é a mecânica, eu acho que é parte do que explica essa predominância da extrema-direita, mas talvez eu vou concluir, só falar mais uma coisa aqui. Dada essa dinâmica, a extrema-direita é responsável pela desinformação no mundo. Agora, a extrema-direita não é o único lugar onde a lógica da coordenação fagocita a normatividade epistêmica. A esquerda também é responsável por isso. A universidade é o lugar prioritário onde o conhecimento é comido pela esquerda, justamente pela lógica da coordenação. Eu só aceito como verdadeiro o que meu grupo diz. Eu só aceito como verdadeiro e não existem argumentos. Por que não existem argumentos? Então, aqui é a mesma coisa dos dois lados. Porque a confiança epistêmica se erodiu. Ora, a confiança epistêmica tem que atravessar as barreiras de grupo. Então, no caso, para tomar um exemplo, sei lá, da física quântica, o Heisenberg era um nazista. Ele tentou depois dar uma garibada na biografia dele, falando, mas ele era um nazista. Isso não tem importância nenhuma para o que ele falou para a física quântica. É irrelevante. É simplesmente irrelevante. A confiança epistêmica atravessa as fronteiras de grupo. Quando não existe um espaço para atravessar as fronteiras de grupo, para confiança na normatividade epistêmica, o conhecimento é destruído. Evidentemente, a universidade é um lugar onde isso acontece à esquerda. Eu não acho que exista uma destruição das instituições análoga à extrema-direita, não é isso que eu estou dizendo, mas ainda assim essa dinâmica acontece. Então, é nesse ponto em que a polarização, que é simétrica, tem algum efeito simétrico também para a destruição, para a absorção da normatividade epistêmica pela normatividade de coordenação. Embora, como só a extrema-direita precisa destruir as instituições que filtram, que destroem os frutos morais, eu acho que essa
é a explicação de ela ser a responsável pela difusão das fake news. Em parte, tem um aspecto de interesse político, mas eu acho que, em parte, é um ponto metateórico, qual seja, de criar um espaço no qual ninguém mais vai controlar o que eu digo, ou seja, destruir toda a instituição que sirva como filtro. Destruir toda a instituição. Nisso vão os filtros morais e vão os filtros epistêmicos. Eles frequentemente caminham juntos. Só sobre essa história de esquerda e direita, quer dizer, talvez haja uma outra coisa aqui importante, que tem uma disputa. Tem uma disputa hoje, uma disputa que é muito, muito delicada e muito importante, que é a disputa pela paisagem moral. É a disputa pela cartografia da relevância moral. Então, nessa disputa, isso, independentemente do lado que a gente acha que está certo, essa disputa bagunça os filtros. O que é moralmente relevante? E o que não é moralmente relevante? Por exemplo, a estrutura sintática é moralmente relevante? Isso é uma pergunta. Então, a estrutura de gênero de uma língua é moralmente relevante? Isso é uma disputa da paisagem moral. É uma disputa da paisagem moral. Não estou dizendo que todas as decisões de um lado ou de outro sejam boas ou sejam ruins. Eu estou dizendo é que há uma mudança no mapa moral que vai ser jogado no mapa político e de maneira que eu acho desastrosa no mapa do conhecimento por essa absorção da normatividade epistêmica pela normatividade de coordenação. Mas eu não entendo nem de filosofia política, nem de filosofia moral. Vocês podem considerar só o que eu falei sobre conhecimento. Obrigado.